Eu sou do interior de Minas Gerais, sou de uma cidade chamada Ipatinga, 220 quilômetros de Belo Horizonte, uma cidade com 320 mil habitantes. Somos uma metrópole total de 1,5 milhão com algumas cidades, que se chama Vale do Aço. Sou casado, muito bem casado. Esse ano eu faço 25 anos de casado, para a glória de Jesus. E com a mesma mulher, né? Porque agora tem que falar isso, né, gente? E pretendo ficar até a volta de Jesus, amém? A Kelly é um presente de Deus da minha vida. Ela me ganhou para Jesus. Eu era um usuário de droga, e todos os dias ela passava na porta da minha casa. Eu falava, essa menina é diferente. E ela me entregava um panfleto e dizia, jovem, Jesus te ama. Aí um dia eu fui no culto, e eu vi um irmão cheio do Espírito Santo. Falei, caraca, eu fumo maconha e quem fica doido é os crentes. E eu falei, eu quero essa doideira. Aceitei a Jesus. Quando eu estou na frente, ela bateu no ombro e falou, você está pronto? Eu falei, para quê? Para ser o meu esposo. Ela me ganhou para Jesus. Ela nunca me chamou para ficar, né? Não tem essas paradas aqui em Floripa não, só lá em Minas Gerais, né? Nunca me chamou para ficar, né? A gente casou em santidade para a glória de Deus. Nós somos pai de 3 filhos. A Rebeca, minha primogênita. Rebeca é que cuida de todos os projetos que eu tenho no Haiti. Desde 16 anos de idade ela tem uma responsabilidade de me ajudar a cuidar de 1.800 crianças. Uma parceria que nós temos, né, com uma base missionária que nós amamos. E ela casa agora em abril, né, casa com o filho de um pastor em São Paulo. Eu tenho a Eduarda é empresária. Fez 6 meses que ela se casou. Ela casou com hoje meu filho, né, o Gustavo. O vô dele abriu 420 igrejas montado no lombo de um cavalo. A Eduarda, com 15 anos de idade, ela se tornou uma empresária bem sucedida no ramo de fotografia, bem sucedida mesmo. Com 16 ela deixou tudo e foi morar em Jerusalém, para cuidar de pobres, cegos e mendigos nas ruas de Jerusalém, e cuidava de crianças em Belém. Passou algum tempo lá. Aí um dia ela me ligou em meio a uma guerra em Israel e disse, pai, eu quero ir embora. E ela fazia um FaceTime, e ela disse, pai, escuta o barulho dos mísseis, da metralhadora. E a gente trouxe ela voltou à empresa dela. Quando ela prosperou muito, ela é muito amiga da Tamires, né? A Tamires para ela é uma mãe na fé. A Tamires, antiga Ministério Zoe, né? E um dia ela foi passar um tempo com a Tamires, e a Tamires falou assim, olha, Deus está te pedindo algo. Ela deixou a empresa, fechou a empresa e foi para a favela mais perigosa na cidade do Cabo, na África. E ela passou alguns meses lá, mas eu me lembro que ela me ligou e disse, paizinho lindo. Aí falou, paizinho lindo. Falei, tem alguma coisa errada. Falei, o que foi, filha? Ela disse, pai, ontem o culto aqui na favela, na África, foi tremendo. Filha, que bênção, pai, mas aconteceu um problema. A glória de Deus veio, houve muita salvação, mas a gente atrapalhou o tráfico. E hoje pela manhã, os traficantes aqui invadiram a base missionária, nos colocaram assim todos em fila e começaram a atirar perto dos nossos pés. Pai, me leva embora. E eu falei, Duda, o pai te trouxe embora de Israel por causa do trauma da metralhadora. Agora você vai ter que vencer aí na África. Eu lembro que a minha sogra falou, você é doido? Eu falei, doido não. Se a sua filha morrer, eu falei, se ela morrer no campo missionário, para mim é um presente de Deus. Ela só não pode morrer dentro de um prostíbulo. Ela só não pode morrer viciada no crack. Ela só não pode morrer distante de Jesus. O Gabriel, meu filho mais novo, com 15 anos eu tirei da escola. Eu tenho uma escola chamada Escola do Fogo. Eu treino jovens no Brasil e fora do Brasil. É uma escola missionária que acontece durante 3 meses. Você fica 20 dias, né, só recebendo, e 10 dias você vai para a estrada comigo. A gente tem ônibus, tem van, e aí você vai viajar um pouquinho pelos lugares que eu passo fazendo missões. Então eu e minha casa servimos ao Senhor, amém? Sou pastor de uma igreja que se chama Lar, Lugar de Amor e Restauração. Hoje nós crescemos muito, mesmo sendo do interior, e eu tenho viajado por 55 países pregando o Evangelho. Especificamente agora eu estou bem focado, né, no Camboja e no Haiti, onde nós cuidamos dessas crianças em parceria. Alguns anos atrás, pastor, eu recebi uma palavra de Deus. Deus disse para mim assim, meu filho, se você usar a rua como púlpito, eu vou te entregar a cidade como igreja. Diga para alguém, se você usar a rua como púlpito, Deus vai te entregar a cidade como igreja. E a gente começou a fazer muitas coisas na nossa cidade. Uma delas é, há 11 anos, nós servimos café da manhã no hospital. Esse café acontece de 5 da manhã a 9 da manhã.
Para quem esse café é? Para alguém que está acompanhando o enfermo. Para quê? Para alguém que vai fazer uma consulta. E a gente tem alcançado muitas vidas. Saiu na Rede Globo, né? E eu lembro que uma vez eu parei o café e o secretário de saúde me ligou e disse assim: pastor, está faltando dinheiro na igreja. Eu falei: por quê? Os médicos estão perguntando por que não tem mais café da manhã no hospital. Eles disseram que quando não tem café da manhã no hospital, a semana deles não é a mesma coisa. Estamos há 11 anos. Há 11 anos atrás nós começamos um projeto chamado Café com Raabe. Esse café nós começamos a evangelizar prostitutas. A nossa cidade tem uma zona de prostituição tão grande que há uma divisão entre as prostitutas e os travestis. Então nós pegamos uma galera para as mulheres, uma galera para os travestis. E parte da nossa igreja ficava super lotada de travesti e prostituta. A primeira prostituta que eu ganhei para Jesus, ela veio na frente aceitando Jesus, e Deus falou comigo assim: pega todo o dinheiro que você tem no bolso e dá para ela. Isso há 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu estava com R$1.700 no bolso. Falei: Jesus, eu nem sei porque que esse dinheiro está aqui, mas ele já tem um compromisso. Deus falou: dá para ela. Eu falei: Senhor, não tem como eu rachar eu mais ela não? Deus falou: dá o dinheiro para ela. Eu falei: por quê? Deus falou assim: porque todo homem que entregou dinheiro para ela usou o corpo dela. Segundo, você não prega que a oferta santifica? Essa mulher precisa ser santa. E aí quando ela viu aquele dinheiro que ela começou a contar, ela falou: o senhor não é pastor, o senhor é pai. E ela começou a me chamar de pai. O pai, veio para a igreja, batizou. Um dia ela me ligou, uma malucona, cheia do Espírito Santo, falou: pai, o senhor está em casa? Falei: minha filha, eu estou chegando de Cuiabá, eu estou muito cansado. Pai, eu preciso ir agora. E de repente ela encostou o carro, e estava um cara muito bonito. E ela disse: conversa com o pai. E ele disse num sotaque de português: ora pois, ela me disse que é tua filha, e eu quero casar com ela. Eu disse: bom, você sabe do passado? Ele disse: ora pois, claro que sei. Todas as vezes que vinha ao Brasil em negócios, eu tinha relação sexual com ela. Dizia: poderia até ser minha esposa, mas como vou me casar com uma prostituta? Mas como ela aceitou o teu Jesus, eu quero me casar com ela e aceitar o teu Jesus. Aleluia. Eu cheguei um domingo de viagem, Samuel, e aí havia mais ou menos assim uns 40 travestis sentados assim, como os amados irmãos estão aqui, e há uma sala do lado. Eu disse assim: eu queria tomar um café com essa galera bonita aí, tudo bem vestido de mulher e tal. E entrou aquela galera na minha sala, e aí eu olhei para o mais bonito que se parecia uma mulher e falei: qual é o teu nome? Ele falou: Gabriela. Eu falei: não, o nome que seus pais te deram, o nome que está no teu RG. Ele baixou a cabeça e disse: meu nome é Felipe. Eu falei: Felipe, Deus tem uma obra muito grande na tua vida. Ele falou: pastor, o senhor não me conhece. Eu falei: por quê? Ele disse: eu sou o travesti modelo. Eu falei: o que é um travesti modelo? Ele disse: então, aqui na cidade há um cafetão muito rico, ele investiu R$40 mil há 11 anos no meu corpo, para que eu pudesse me parecer com a mulher. Agora eu viajo o Brasil aliciando jovens homossexuais a se transformar em travesti. Trago eles para a cidade, o cafetão banca, e aí eles não têm como pagar muito caro, e então se tornam escravos sexuais. E eu disse: Felipe, Deus quer te libertar dessa situação, vamos jejuar. Ele disse: pastor, o que é jejum? E eu comecei a falar com ele sobre jejum. Ele falou: pastor, como que eu vou jejuar se eu vivo dentro de um motel? Mas irmãos, ele decidiu jejuar comigo. Isso era um domingo. Na sexta-feira a gente saindo para um retiro, e aí ele andava com uma saia que eu não sei se é mini, se é micro, eu acho que é nano, de tão pequenininha que era a saia. Aí ele veio e ele tinha assim um silicone bem avantajado, sabe? E ele veio gritando: pastor, pastor, pastor. Eu falei: e aí, querido? Ele disse: eu tenho uma bênção para te contar. Eu falei: já mudou o linguajar, né? Eu falei: então. Ele disse: eu não lhe contei que o cafetão é pai de santo. Eu decidi jejuar. Hoje o cafetão chegou para mim e falou assim: tem uma coisa em ti que não está batendo no que está em mim. O que está em você está incomodando o que está em mim, e eu quero que você vá embora da minha casa. Ele perguntou para o cafetão: e os 40 mil? O cafetão disse: você não me deve mais nada. Eu disse para ele: entra no ônibus aqui, você vai para o retiro espiritual. Meu sogro é bispo lá na igreja. Falei: meu sogro, tu vai cuidar dele. Ele falou: rapaz, como é que eu vou dormir com esse cara? O cara vai dormir com ele. Na primeira noite, ele começou a se sentir incomodado com aquela nano saia, micro saia. E ele falou: traz uma bermuda e uma camisa para mim.
trouxeram uma bermuda, uma camisa para ele, ele se vestiu. Na manhã seguinte, na fila do café da manhã, ele pediu aquela faquinha de abrir o pão e começou a cortar as unhas. Meu filho, o que está acontecendo? Ele falou: as minhas unhas são consagradas a demônios. À tarde, na libertação, a gente orava e ele caía endemoniado. E a hora eu falei: Deus, eu quero a mente dele. Ele voltou e falou: pastor, arruma alguém para cortar o meu cabelo. O meu cabelo é consagrado aos demônios. Resumindo, esse rapaz aceita Jesus. No domingo, a nossa igreja havia 1.200 irmãos naquela noite. E nós mandamos buscar a mãe dele numa cidade mais de 100 quilômetros da nossa cidade. E ele não via a mãe dele há 5 anos, desde quando se transformou. E aí a gente chamou ele no púlpito. Quando ele subiu, a gente mandou a mãe entrar. Sabe aquele culto como esse? Você não sabe se o céu desceu, se a igreja subiu. Só que agora ele ficou muito feio. Por quê? Porque ele tinha silicone no bumbum, nas coxas. E a gente não pode deixar esse cara assim. Resumindo, eu e um empresário e um médico começamos a cuidar dele, levamos ele fez todos os exames. Em uma semana ele já estava na Unimed para remover tudo aquilo do corpo. E aí nós começamos a trazer travesti de todo o Brasil. Montamos uma casa, não é uma casa de recuperação, é uma casa de acolhimento a pessoas que eram vítimas da prostituição. E vários travestis passaram por essa casa e tiveram a sua vida restaurada. É um pouquinho do que a gente faz. Uma vez por ano, convidei o pastor, e vocês são os meus convidados. Nós fechamos a nossa igreja e a gente vai para dentro da Cracolândia. Na minha cidade, na Cracolândia, é um pátio, um espaço muito bonito, mas que ficou muito triste depois de tornar a Cracolândia. Lá quem não é viciado é traficante. E há 11 anos, Deus falou comigo: fecha a igreja e fica 21 dias dentro da Cracolândia sem sair. O nome do projeto é A Igreja Fechou. E aí eu mandei colocar vários outdoors na cidade: a igreja fechou. Então a galera passava e dizia: eu sabia que a igreja daquele menino ia fechar. Bem grande a igreja fechou, mas pequenininho igual a letra de contrato. Fechou para a religiosidade e abriu para os perdidos. Eu não consigo mais contar, mas a última que a gente fez antes do Covid, 273 pessoas aceitaram a Jesus, 75 foram batizados e 35 deixaram o crack para casa de recuperação. Estamos lá há 11 anos. É o evento mais esperado da cidade. A gente vira o ano dentro da Cracolândia. A gente passa o Natal dentro da Cracolândia. O prefeito vai. Se você usar a rua como púlpito, Deus vai te entregar a cidade como igreja. Uma vez por ano a gente constrói uma casa para alguém bem perdido, alguém que está bem lascado. E já estamos fazendo há muitos anos. E Deus tem nos abençoado muito, amém? Deixa eu mostrar rapidinho aqui. Eu estou falando tudo isso. Pastor, o senhor está mostrando? Não, eu estou te encorajando. Eu não faço para mostrar, mas eu mostro para encorajar. Amém? A igreja que não se preocupa com os perdidos já está perdido. Quando eu cheguei aqui, qual foi o papel do pastor? Vamos orar? Nós temos um projeto. Eu falei: Deus, como é bom a gente estar no lugar que fala a mesma língua. Pode passar aí as imagens. Amém? Não tem problema se não tiver aí em ordem. Isso é a casa que nós construímos, tá? Se você puder começar pelas fotos da casa antiga. São várias fotos. Isso. É só você ver as mais feias aí, você vai ver que é a casa antiga. Que aí vai ficar legal a galera ver. Desculpa eu não ter mandado em ordem, viu? Me perdoa. É que eu lembrei dentro da sala e mandei rapidamente para o pastor. Mas se quiser ir passando para ganhar tempo também, eu vou explicando, tá bom? Pronto, pode parar aí. Esse é um projeto que nós temos lá no Camboja. Tá ruim o culto, irmão, a cadeira? Olha os irmãos para entrar dentro da igreja. Tem uma próxima foto também de uma igreja. Põe essa foto aí, já que está nessa aí. Vai lá, por favor. Eu não coloquei em ordem, me perdoa, gente. Pronto, vai aí. Olha como que era a casa. Vai passando, vai lá, vamos lá. Do jeito que vocês passarem, isso era a casa. Vai, pode ir passando rapidinho. Olha como que ficou. Olha como que ficou. Pode passar. Essa sala nós temos que refazer ela. Olha o quarto das crianças, como que ficou. Pode ir passando, pode ir passando. Olha aí o quarto das crianças menores. Essa cozinha deu uma infiltração, refizemos toda ela, com compra para 3 meses. Pensa no negócio, pode ir passando. Olha o quarto do casal. Era 8 filhos, Samuel, não era 5, desculpe. Olha como era o banheiro antes, vai passando. Vai passando, olha o quarto dos bebês. Acho que já está repetindo, né?
Já, por aí já deu para você ver um pouquinho do trabalho. Quando eu voltar, se o senhor me convidar, eu tenho coragem de voltar. Aí eu mostro, né, para a galera, amém? Mas é só um pouquinho. Tem um videozinho do Haiti aí passa só o vídeo para a gente ganhar tempo. Quando eu vim, eu vou na mídia direto. Agradecer ao apóstolo Valdir, a sua família, e agradecer a todas as igrejas lá pelo seu apoio, pela sua ajuda. Que sou muito agradecido pela sua ajuda. E as crianças vão falar: obrigado! Obrigado! Igreja! Igreja! Lar! Feliz Natal! Feliz Natal! Esse é o último Natal que nós fizemos. São 12 escolas pequenas 2022! e uma bem grande. Obrigado, gente. Obrigado, vocês são incríveis. Você pode aplaudir Jesus pela mídia? Eu prometo que eu trago bem organizado. Ah, não, essa cadeira vai me deixar eu mal acostumado. Pode levar, que senão daqui a pouco eu vou querer sentar. Estou viajando desde 1 da manhã. Veja bem, quando nós começamos no Haiti, as crianças comiam barro lá no Haiti. Hoje nós temos uma padaria. Hoje nós temos pizzas para as crianças. Hoje eles estão assim, você não tem noção de como Deus tem feito algo poderoso. Eu vou deixar um vídeo depois para que o pastor possa mostrar para vocês, amém? Samuel estava cantando aqui, e é bom quando você está conectado nos céus. Aí já foi embora aquele sermão bonitinho, legal, bem preparado. Mas vamos lá, dentro que o Samuca estava cantando aí, João 19, João 20, versículo 19, amém? Cadê o batera, cadê a galera da música? Fique comigo aqui, vamos ficar, que daqui a pouco Samuel volta. Nós estamos falando sobre promessas, amém? Eu, mais ou menos 20 anos atrás, estava no interior de Goiás, e uma mulher tomada pelo Espírito Santo falou comigo assim: você vai ser um grande escritor, seu livro vai vender nas nações. Naquele exato momento, Satanás falou do outro lado: como que você vai ser escritor, se você é analfabeto? Mas o Senhor disse para mim: quem te disse que a circunstância é maior do que a promessa? Meu livro acabou de bater best-seller por uma das maiores editoras do Brasil. Estou para o 3º. Às vezes é muito bom falar de alguma coisa, mas eu viajo já há 22 anos, sou pastor há 24. Eu vejo gente dizendo: pastor, por que as promessas não se cumprem na minha vida? No meio do Covid aí, eu vi tanta gente, tanta coisa boa acontecendo e tanta coisa ruim acontecendo. E dentro desse texto, existem 3 coisas que podem impedir a promessa do Senhor de acontecer na tua vida. Vamos lá? Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, se colocou no meio deles e disse: paz seja convosco. Naquele dia, o primeiro da semana, escute o texto, o Brasil não precisa de pregador, só de pensador. Estavam os discípulos trancados, de portas fechadas, com medo dos judeus. Jesus entra no meio deles, ou no centro, e diz: paz seja convosco. Há uma promessa que Jesus fez questão de enfatizar durante os 3 anos que andou com seus discípulos: eu vou para o Pai. Durante 3 anos, talvez eles não quiseram entender o que Jesus estava falando. Eu vou ter que morrer. Talvez eles nem acreditavam no que ele dizia: eu vou ressuscitar. Mas o dia chegou. Que dia? O primeiro dia da semana. Isso era domingo, gente, à tarde. Vamos lembrar que hoje para os judeus, nesse exato momento, já é domingo, porque o relógio é diferente do nosso. Quem está aqui? Então preste bastante atenção ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana. Eu não sei se era 5h40, 18 horas, não imagino como era o tempo, mas quando o sol se punha já era domingo, segunda-feira. E Jesus disse: eu vou ressuscitar o 3º dia. Vocês estão aqui? Agora imagine, esses caras ouviram 3 anos, e agora daqui a pouco passa. E onde está a promessa que ele nos disse durante 3 anos? Que ele iria morrer e ressuscitar. Então o que você está vendo? A primeira coisa no texto aqui: eles estavam no limite. Estavam no? Gente,
Quem nunca passou por uma vida limitada? Eu passei 3 anos comendo figuinho de galinha e salsicha, porque era 50 centavos o quilo. Eu passei uma época que a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, se passasse na porta da igrejinha na favela que eu era, no Morro do Escorpião, eu dizia: pronto, acabou o culto, vão cortar a energia. Quando a Rebeca, minha filha, que hoje faz missões no Brasil e no mundo, nasceu, a gente tinha uma calça plástica, alguém lembra aqui disso? E 2 fraldinhas de pano. Por várias vezes era só fubá na mamadeira. Eu subia o Morro do Escorpião, e eu lembro que Deus dizia: eu vou te usar nas nações. Mas naquele morro já tinha se aberto igreja 10 vezes, e o pastor disse: contigo a 11ª tu vai fechar. Foi a palavra de encorajamento que eu recebi. Eu tinha um Fusca, irmão, que eu troquei em 12 cestas básicas. Mas todos os dias Deus trazia uma promessa. Mas muitas vezes, quando você está no limite, não que você duvide, você fica pensando: mas como vai ser? Eu lembro que uma vez, eu muito feliz, cheguei com o meu passaporte na igreja. Eu pesava 49 quilos, irmãos. Quando a gripe vinha, caía para 46. E as irmãs limpando a igreja, dizendo: tadinho do nosso pastor, ele disse que vai rodar as nações, já até tirou o passaporte. Eu cheguei, escutei as irmãs falando mal de mim. Eu pensei: as irmãs vêm para limpar a igreja, está dando lugar para o diabo. Eu queria exortar Deus: fica na sua. Mas eu estava no limite. Naquela semana chegou na minha casa uma carta. Essa carta era de Portugal. No ano de 2004, um amigo de seminário disse: cara, eu assumi uma igreja bem pequenininha e eu quero que você venha pregar na Europa. Eu lembro que eu contei para a igreja, todo mundo ficou rindo da minha cara. Levantou um empresário que eu nunca vi e disse assim: eu acredito no teu sonho, eu vou pagar a tua passagem para ir para a Europa. Eu tinha feito um voto de não cortar o cabelo até a igreja ter 500 membros. O cabelo já estava aqui. E eu pouso em Portugal cabeludo. E eu lembro quando o pastor foi me pegar no aeroporto, ele disse assim: meu Deus do céu, a igreja é tradicional, como vai ser esse cabeludo? O meu amigo de seminário era pastor auxiliar, disse: não, mas o cara é uma bênção. Eu entrei num quarto e disse: Deus, eu estou cansado, eu estou no limite. Eu estou pastoreando uma igreja que ninguém acredita que eu vou para as nações. Quando eu chego nas nações, as nações não acreditam em mim. Deus disse: hoje eu vou te usar como uma coisa fraca, para confundir as fortes. Cheguei à noite para pregar, cabeludo, e o pastor me entregou a palavra, tentou explicar porque o cabelo era grande. Eu comecei a pregar, e o pastor ficava atrás de mim quando tinha aquelas cadeiras no púlpito. Ele falava amém bem alto. Um segredo para os irmãos que vão ser jovens pregadores: quando o pastor gritar amém muito alto, está dizendo: seu tempo acabou. Amém, amém. Mas de repente Deus disse para mim assim: conta até 3. Eu falei: o cara está perturbado que eu sou cabeludo, já está gritando amém, o senhor manda eu contar até 3. Mas eu acreditei. Porque tem hora que mesmo você estando no limite, Deus vai trazer sinais para te mostrar quem Ele é. E eu disse assim: irmãos, a igreja tradicional, olha, Deus mandou eu contar até 3 e eu vou obedecer. Olhei para trás e o pastor: amém. E eu disse: é 1, é 2, sem muito misticismo. No 3, toda a igreja foi batizada com o Espírito Santo. Eu comecei a ver a olho nu Deus tomando as pessoas em profecia. Eu estou falando de gente que não orou em línguas, gente sendo tomada pelo Espírito. Aqui é do jeito que vai acabar o culto nessa noite. Deixa eu tentar melhorar para te animar. Você me ajuda, batera? Como que vai acabar o culto nessa noite? Tu vai perder o rumo de casa. Como que vai acabar o culto nessa noite? Você vai sair daqui igual ônibus lotado. Alguém aqui já andou de ônibus lotado? Eu não sei você, mas em Minas Gerais eu era ajudante de pedreiro. Então quando eu ia correndo para o ponto de ônibus, eu tinha que fazer assim para o motorista parar. E quando eu fazia assim de manhã cedinho para o motorista parar, ele fazia assim: tá cheio. E passava direto. É assim que tu vai embora. Se Satanás dá sinal para entrar na tua vida, o teu condutor, que é o Espírito Santo, vai dizer: tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio. Ei, a igreja foi sendo tomada pelo Espírito Santo. Quando eu olhei para trás, quem Deus batizou? O pastor. E ele estava assim.
E eu falei: pega Jesus para nunca mais levantar contra profeta cabeludo. Eu não sei se você já está entendendo. Eu vim pregar para alguém que está no limite, e parece que quando você está no limite, a profecia ou a promessa não vai se cumprir. Mas quem disse que limite, quem disse que circunstância anula a promessa? Aquele que prometeu é fiel para cumprir, e Ele vai cumprir. Olha para alguém do lado e diga: não deixa o limite te parar. Quando eu vi a igreja toda cheia do Espírito Santo, eu desci. E como está esse santo homem de Deus aqui, eu fui orar pelo irmão. A glória de Deus estava tão forte na igreja que quando eu fui encostar, ele caiu. As cadeiras foram caindo, efeito dominó. Na quarta, na quinta-feira, uma mulher que há 8 anos estava paralítica. Suas pernas atrofiaram e ficaram fininhas. Ela ficou de pé e ela começou a tremer, e eu disse: mulher, anda. Ela deu um passinho, ela deu 2, no terceiro, aquela perna ressecada foi voltando ao normal. E o culto foi sendo cheio, e aquela mulher começou a correr. Resumindo, eu estava no limite, estava desacreditado, mas naquele exato momento, o Deus da promessa, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o teu Deus, Ele veio, sabe para quê? Para te provar que não tem limite que seja maior do que as promessas de Deus. Eu vou te dar 1 minuto, se você tem promessa. Eu vou te dar 1 minuto, se você tem promessa. Eu vou te dar 1 minuto, se você tem promessa. Se você tem promessa, se você tem promessa. Ei, eu vou te dar 1 minuto na viração do dia, para você adorar, para você adorar, para você adorar. Cadê os irmãos do avivamento? Deus pode tudo, menos uma coisa: mentir. Se Deus disse que tu vai para as nações, você vai. Senta um minutinho, deixa eu te mostrar outra coisa no texto. Limite é inimigo da promessa. Tem outra coisa no texto, volta o texto aí. Estavam de portas fechadas. Quantas vezes você quer tomar posse da promessa e você dá de cara com uma porta? Porque Jesus que abriu para fulano não abriu para mim. Portas fechadas parecem ser os piores inimigos da promessa. Mas a Bíblia fala de um profeta chamado Eliseu, que eu considero o profeta das portas fechadas. Uma viúva procura esse homem e disse: meu marido morreu, agora nós estamos endividados, nossos filhos serão tomados. O profeta deu uma ordem: vá até os vizinhos, pegue muitas vasilhas vazias, não pegue poucas, entre na tua casa e feche a porta. Sabe quando é que o azeite desceu? Quando a porta fechou. Sabe por que às vezes Deus permite portas fechadas para quem tem promessa? Porque você está exposto demais. A gente é a geração do like, a gente é a geração da aprovação, a gente é a geração que posta uma parada e fica esperando, daqui a pouco vai bombar. Aí Deus disse: não, tem porta que eu vou fechar. Uma mulher construiu um quarto para o mesmo profeta, tratou ele com honra. O profeta disse: vai ter um filho. O filho nasceu, chegou na colheita, sentiu dor de cabeça, voltou para casa, morreu. Mandaram buscar o profeta, a mulher foi chamar o profeta, entrou no quarto, fechou a porta, o menino ressuscitou. Tem muitas coisas que pararam de acontecer no nosso meio por causa da exposição. Eu passo 21 dias numa montanha sem descer. Como que isso começou a acontecer? Eu cheguei numa situação, construindo a igreja, fazendo missões, já viajando pelo Brasil e o mundo, que todas as portas se fecharam e eu fiquei devendo 1 milhão. Sabe o que é 1 milhão, irmão? Também não, só no devedor. E aí começaram a zombar de mim na cidade. Ao fogo as prestações, porque a igreja chamava antigamente Fogo para as Nações. Eu lembro que um dia a gente já tinha perdido casa, 2 carros. Eu falei: amor, eu estou pegando uma barraca e alguns litros d'água e estou subindo para o monte. E ela disse: você desce amanhã? Daqui a 2 dias. Eu falei: só desço quando Deus me der a vitória. E especificamente Deus falou 21 dias. Ela disse: amor, eu falei: você me conheceu e a gente conseguiu algo, é na oração. Você me ganhou na oração, a gente casou na oração,
O nosso ministério é na oração. Tudo na vida do cristão vem pela oração. Por isso que o diabo não quer que você ore. Por isso que ele quer que você gaste mais tempo na Netflix do que no joelho. E eu subi para a montanha, armei a barraca, Samuel, e fiz uma oração: ou o Senhor me mata, ou o Senhor me honra. Se o Senhor me matar, eu vou para a glória. Se o Senhor me honrar, eu vou glorificar o teu nome nessa terra enquanto eu viver. Montei a barraca. 10 dias minha mãe sobe lá em cima e disse: eu sabia que crente é perturbado, eu sabia que crente é tudo estranho. Meu filho, desce. Falei: mãe, não desço. Subiu um amigo meu, deputado, e falou: ó, os irmãos da igreja estão preocupados. Eu falei: daqui eu não desço. E eu ficava dentro daquela barraca chorando, dizendo: Deus, mentira dessa vergonha, mentira dessa vergonha. Eu tinha um programa de rádio, então a rádio dizia: o AP Valdir não vai estar aqui porque ele está na montanha 21 dias. Quando eu desci, irmãos, eu tomava banho num pet de água. Então eu ia em cima de uma pedra, jogava um pouquinho d'água, ensaboava, jogava de novo, voltava para a barraca. A primeira semana eu comia uma vez, na segunda foi só no líquido, na terceira a gente ficou sem nada. A gente rachava a boca de tanto jejuar 3 dias, e aí comia uma sopinha. Quando eu desci, eu lembro que eu cheguei em casa, fui tomar um banho com a bucha, né, como diz o mineiro, para tirar aquela caraca, raspei a barba. Quando eu cheguei na nossa igreja, havia mais de 2.000 pessoas, tivemos que colocar telão na rua. Na época não era um telão como esse, era data show, montaram rapidinho, colocaram. E eu fiz o apelo. Quando eu fiz o apelo, a primeira pessoa que aceitou Jesus foi a minha mãe. E Deus disse assim: eu não quis te falir, não quis te quebrar, eu só queria salvar sua mãe, mas para salvar sua mãe foi a forma que eu encontrei. E eu disse: Deus, mas e a dívida? No outro dia cedo, um pacote chegou assim na oração na igreja, às 6 da manhã. Quando eu abri o pacote, estava escrito assim: Maputo, África. Tinha $10.000 lá dentro. Deus falou comigo: todo mundo manda dinheiro para a África, mas quando eu quero, eu faço a África mandar dinheiro para mim e você. Com 7 dias, quantos dias? Eu estava no banco negociando a dívida e não devia mais nada. Ei, talvez eu esteja pregando para alguém que não está só no limite, está de portas fechadas. Mas quem sabe essa porta, quem fechou foi Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer: então quando Noé e sua família entrou na arca, Deus fechou a porta. Se Deus não fecha, Noé seria tentado a sair para fora. A gente tem uma crise com porta, mas a única porta que não pode faltar na tua vida está em João 10. Eu sou a porta. Jesus está dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar, entre por ele, entre por ele. No meio da crise você tem acesso ao portal celestial. No meio da crise você tem acesso a ele, o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu correr. Terceira coisa que anula a promessa, está no texto: estavam no limite de portas trancadas e com medo. Olha para mim, medo tem sido um gigante contra as suas promessas. Medo tem sido uma prisão contra as promessas. Eu cheguei um dia no Japão para pregar e tinha acontecido um terremoto. Eu lembro que eu ia ficar no andar mais alto do hotel, e aí eu perguntei para aquele irmão do Japão, falei: meu amigo, e o terremoto? Vocês não têm medo? Ele disse: aqui no Japão a palavra medo a gente trocou por oportunidade. Tem muitas promessas na tua vida que ainda não aconteceram, porque você tem medo. Deus disse que a sua loja não vai ser a loja da esquina, vai ser a franquia que vai tocar o Brasil e o mundo. Mas você vai estar dizendo: no meio do Covid, Deus disse que você vai ser profeta das nações. Está dizendo: como se eu não tenho nem dinheiro para sair de Floripa? O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Eu vim aqui nessa noite te encorajar a tirar do teu vocabulário a palavra medo. Quem que nós estamos vendo aqui? Homens de promessa, homens que foram escolhidos por Deus, que agora estão limitados, trancados, de portas fechadas e com medo. Agora eu queria te mostrar uma coisa. Estão comigo? E a gente parte para o final da introdução. Volta um versículo. Volta um versículo. Aí entra o Samuel, estava cantando. Volta ao 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor e Ele me contou tudo o que aconteceu. É o que você está pensando mesmo. A irmã Madá, correu nos discípulos e falaram assim: ei, quando o dia amanheceu,
eu fui ao jardim. Quando eu cheguei, a pedra estava removida. Quando olhei dentro do túmulo, havia um homem de branco que disse: porque procura entre os mortos aquele que vive? Quando eu saí para dizer onde colocar o meu Senhor, eu vi um jardineiro, mas quando me aproximei, não era o jardineiro, era o Messias, era Yeshua. Eu fui tocar, ele disse: mulher, não me detenhas. Pastor, o senhor está querendo dizer que os caras estão trancados até a tarde, sendo que a irmã Maria Madalena anunciou cedo? É isso mesmo. Quem anunciou? Posso te dar 3 motivos porque o medo, o limite. Continuaram na vida daqueles homens. Quem está aqui? Porque quem sabe quando Maria chegou toda entusiasmada, toda cheia de alegria e disse: eu vi Jesus. Alguém disse: epa, não é essa a ex-endemoniada? Deve que Jesus expulsou legião, mas faltou o espírito de engano. Pastor, o que isso quer dizer? Que tem gente que não vive promessa, porque quando Deus usa alguém, ou até você mesmo, você olha para o passado. Tem gente que só não avança e continua trancado, limitado, com medo. Por quê? Porque quem Deus usa vai dizer: mas já viu o passado dele? Ou quem sabe Deus está dizendo para você, vai dizer: de acordo com o que eu estou ouvindo, não pode ser eu. Mas olha aqui para mim, quem diz que passado anula a promessa? Aqueles homens estavam sofrendo o dia inteiro porque não deram crédito àquela mulher. E por que não deram crédito? Porque era ex-endemoniada. Olha para o irmão e diga assim: Jesus, nesses dias, vai usar pessoas para falar com você, que se for de olhos nus, você vai dizer: não pode. Porque sabe qual é o problema do Brasil? Nós estamos na estação dos grandes, nós estamos na estação dos coaches, nós estamos na estação do arrasta para cima e fique rico, nós estamos na estação de entre na imersão de 3 dias e você vai sair poderoso. E aí Jesus fica imergido 30 anos para poder exercer 3. E tem crente querendo mandar na vida dos outros com 3 dias. Não tem também em Floripa, essa lá em Ipatinga. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu vou simplificar. É que a gente parou de acreditar nos pequenos. Só que eu sou da vigília, Samuel. Eu sou dos dias como eu peguei na mão dessa serva aqui e Deus já usou ela. E eu paro tudo, eu estava trocando a minha passagem ali. Falei: esquece a passagem, eu estou recebendo algo do céu. Olha aqui para mim, Naamã era grande general da Síria, sim ou não? Mas tem que parar para ouvir uma menina pequena. A igreja vai ter que voltar a dar crédito a quem humanamente nunca teve crédito. Você está procurando resposta em imersão. Tem gente, aqui não tem isso não, só lá em Ipatinga. Você está procurando resposta na internet, às vezes está do teu lado. Às vezes sabe quem Deus quer usar? Deus quer usar a irmã da cantina. Deus quer usar o irmão que estava lá no estacionamento. Ei, deixa eu te dizer, poderia ter sido diferente na vida daqueles homens se eles tivessem parado para ouvir uma ex-endemoniada. Ei, esses são dias em que Deus vai usar os pequenos para confundir os grandes. Olha para mim, estão comigo? Segundo princípio, que não startaram a promessa, não ouviram a pequena, não ouviram a? E porque hoje também a gente seleciona o que quer ouvir. Sabe quem vai pregar? Gente, eu sou pastor de uma igreja grande. Mandei fazer uma pesquisa aonde mais de 300 pessoas que não são cristãs vão todos os domingos para me ouvir. E isso começou a mexer comigo. De que ponto? Eu falei: eu não posso. E um dia o meu pastor, eu sou pastorado pelo pastor Antônio Cirilo, ele falou assim: Jesus a gente encontra no quarto, a gente encontra na rua, na montanha orando, mas Deus está levantando homens como você para mostrar que Deus usa até quem não é formado, que Deus usa até quem não tem letra. Ei, aqueles homens eram os apóstolos. Sabe que eles queriam ouvir Jesus? Quem ouve Jesus vai parar para ouvir uma ex-endemoniada? Fala para o irmão: a partir de hoje, para de selecionar quem você está ouvindo, porque a igreja não é um Netflix que você escolhe. Deus fala do jeito que Ele quer,
da maneira que Ele quer e usa quem Ele quer. Terceiro princípio, eles eram apóstolos, eles eram? Gente, imagina aqueles caras batendo no peito. Essa mulher ficou doida. Se Jesus tivesse que falar, falava comigo, João. Quantas vezes eu não botava a minha cabeça no ombro dele? Imagina o Pedroca dizendo: ei, não, eu andei sobre as águas. Tem gente que cresceu tanto, seja no ministério, seja na vida profissional, que ele acha que não pode parar mais para sentar e ouvir. Sabe, eu prego no Brasil e no mundo. E um dia eu estava pregando para 4.000 pastores. Levantou um cara e falou assim: eu queria te dar um conselho. E ele veio pontuar a mensagem que eu estava pregando. Eu olhei para ele e falei assim: o senhor pode falar para mim de cor os 10 mandamentos? Ele não conseguiu falar 2. Eu falei: esse é o mal do Brasil. Os poderosos não querem se assentar, porque acham que são dono da verdade, e Deus só opera quando eles estão com o microfone nas mãos. Outro dia um cara falou: pastor, eu queria te dar uma sugestão. Eu falei: me dá um Pix. 2022 eu só aceito o Pix, sugestão não. Olha aqui para mim, o evangelho não é para quem critica, é para quem constrói. O evangelho não é para quem fala, é para quem faz. Por que que os doutores da lei quiseram matar Jesus? Porque você vai ler em texto que diz assim: mas quem ensinou ele? De onde vem tanta sabedoria? Como tem tanta revelação? Porque aqueles homens começavam um processo de 12 anos de idade. Quantos anos? Quando pela primeira vez ele lia uma porção da Torá, que se chama o Bar Mitzvah. Dali em diante, se ele fosse agraciado por Deus, escolhido, o que ele fazia? Ele começava a caminhar com alguém. Ele se tornava um talmudim, ou seja, um discípulo. O que é a palavra talmudim? É aquele que tira aquele que põe os pés onde o mestre, aquele que põe os pés onde o mestre tirou, aquele que cheira a poeira do teu mestre. Aí, se ele fosse escolhido para ser o sacerdote, ele ia passar por um processo. Com 25 anos de idade, ele ia começar a estudar medicina. Estudar o quê? Pastor, sacerdote tinha que entender de medicina? Sim, ele julgava o leproso. Com 25 anos, irmãos, ele tinha que aprender sobre leis civis, não da Torá. Para quê? Quando tinha bagunça no meio do povo, ele tinha que julgar. Com 30 anos, quantos anos? Vinha o sumo sacerdote, pegava azeite e sangue. Pegava o quê? Ó, e começava na pontinha da orelha, na pontinha do dedão, para então ele começar o seu ofício como um sacerdote. Aí aparece quem? O filho da Maria, o Nazareno, com grande revelação. E aqueles homens acham um absurdo. O que eu quero dizer? Cuidado para a sua posição não roubar a revelação. Se tem uma coisa que eu gosto é de ficar quietinho quando Deus está falando. Esses homens poderiam ter vencido o limite, a porta fechada e o medo, se tivesse ouvido uma mulher. Quem está aqui? Agora, Jesus permite tudo, os caras estão trancados, estão? Aí Jesus se apresenta. Os caras estão? Onde eles estão? Jesus se apresenta no meio deles. Eu fico imaginando aquele filme da Matrix, né? Eles estão? Mas Jesus se apresenta no meio. A primeira coisa que eu aprendo, mesmo que você perdeu a força, é que Jesus vem para mostrar que a barreira tem para você, para ele não. Eu vou repetir: a barreira é sua, para ele não. Por isso é necessário você se colocar diante dele, porque quando nós estamos diante dele, toda a muralha vai virar tapete. Não, eu vou profetizar. Eu não sei quais são as barreiras que estão entre você e a tua promessa, mas nessa noite todas as barreiras vão cair por terra. Toda muralha vai virar tapete. Eu devo estar pregando para alguém que tem promessa. Eu devo estar falando para alguém que tem promessa. Agora olha para mim. E agora eu parto para o fim de verdade. Ele se apresenta no centro. Algumas versões dizem o meio, mas o King James diz no centro. Onde ele se apresentou? Tem coisas que não é Deus retardando a tua promessa, é Ele querendo voltar para o centro. Ele não apresentou do lado, na esquerda, na direita. Ele apresentou no... Sabe o que foi o Covid? Jesus voltando para o centro. Por que a glória de Deus está aqui?
Por que desde o primeiro louvor, enquanto os irmãos da igreja adoravam, quando Samuel pegou, por que você está aí com essa carinha de choro? Porque Ele está no centro. Nós não viemos aqui para ouvir ou ver homens, nós viemos aqui porque Ele é o centro. Nós estamos diante de uma igreja cristocêntrica, porque em meio a esse momento, enquanto tem gente preparando para ir para o shopping, você está aqui com essa cara de choro. Alguns estão querendo pular, alguns pela cara dele estão dizendo: daqui a pouco eu vou dar lugar. É porque Jesus está no centro. Eu falei para Deus assim: Senhor, o que é o ano 22? Eu gosto muito, sabe? E Romanos fala que nós temos que aprender a entender os tempos, discernir os tempos. E eu falei: Deus, o que é o 22 da Bíblia? Vocês estão aqui, gente? Deus falou comigo, é simples. Gênesis 22. O que está no Gênesis 22? Deus se apresenta a Abraão e disse: Abraão, dai-me teu filho, teu único filho. O texto vai dizer: então Abraão não hesitou em entregar o teu filho. O que é o ano 22? É o ano da entrega. O que é o ano 22? É o ano que você não vai negociar aquilo que Deus está te pedindo. Não, senhoras e senhores. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer, esse ano você vai dizer: Deus, eu não tenho medo do altar. O altar não toma, o altar devolve, o altar não divide, o altar multiplica. Deixa eu repetir, esse é o ano da entrega. Esse é o ano da entrega. Aponta o dedinho de profeta e me ajuda. Diga: irmão, esse ano você não negocia, você entrega. Eu não sei o que Deus está te pedindo esse ano. Estava falando para a pastora, minha esposa andou 1 ano careca. 1 ano. Eu lembro que eu passei tanta luta, tanta guerra. Eu dizia: Deus, vamos embora do Brasil. E Deus dizia: não, tudo que eu te prometi vai acontecer. Um dia eu fui visitar um grande amigo meu, e ele estava vencendo um câncer. E eu cheguei para ele e disse: meu amigo, e o câncer? Ele disse: oh, meu amigo chileninho já venceu o câncer, mas eu estou sentindo dor da quimioterapia. Profeta Vitor Hugo, ele pegou na minha mão e disse assim: assim está a tua igreja, o câncer já saiu, mas ainda tem veneno. Mas quando o veneno sair, a vitamina vem. Esse era o ano de 2018 para 2019. Nós estávamos pensando em ir embora da cidade. Hoje nós somos milhares, porque aquele que prometeu é fiel. Ei, eu não sei o que Deus vai te pedir nessa noite, mas se Deus já está te pedindo, corre para o altar, porque o altar não toma, o altar devolve, o altar não divide, o altar não multiplica. Aliás, o altar multiplica. Eu já estou chamando Jesus de Genésio. Eu disse: Deus, o que é 2022? Deus falou: Números 22. O que está acontecendo? Balaque fica desesperado com o quê? Com o crescimento do povo de Deus. Ele olha e diz: epa, vou ter que fazer uma mandiga. Esse povo vai tomar a terra, a Sem vai dominar. Aí vai até Balaão. Quando Balaão vai consultar o Senhor, olha o que o Senhor disse: menino do chapéu bonito, avisa para Balaque que contra o povo da Sem, nem pequeno nem grande eu permito fazer. O que é Números 22? O ano do crescimento. E quando Deus determina o crescimento, levanta Satanás, levanta demônio, levanta religioso, vai levantar para cair, porque Deus disse, esse é o ano do crescimento. Ei, quando eu entrei aqui, eu vi paredes assim, sendo empurradas, e eu vi uma multidão entrando, e Deus dizendo: eu estou declarando, esse é o ano da colheita extraordinária. Tem alguém que crê? Tem alguém que crê? Tem alguém que crê? Tem alguém que crê? Você crê? Tem alguém que crê? Ei, Deus disse: não adianta, Balaque, contra esse povo, nem coisa pequena, nem coisa grande tu podes fazer. Vamos orar, que eu estou todo arrepiado. Eu falei: Deus, me dá mais um texto. Salmo 22. Deus meu,
por que me desamparaste? Esse é ano de crescimento, esse é ano de entrega, mas é ano do Calvário. O salmista foi tomado por um sentimento. Que sentimento é esse? O sentimento de cruz, o sentimento de Cristo no Calvário. Quando Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Deixa eu te falar uma verdade sobre a cruz. Jesus não sentiu dor quando o cravaram no madeiro. Jesus não sentiu dor quando o chicotearam ou transpassaram. Ele sentiu dor quando ele se encheu dos nossos pecados, e o Pai fez isso. A maior dor da cruz para Jesus foi a ausência do Pai. Eu não sei quanto tempo durou a ausência do Pai, mas eu sei que o Pai ficou ausente do Filho, para que eu e você pudéssemos ficar presentes toda a eternidade. A dor de Jesus nos deu privilégio, porque todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Jesus sente a dor, que dor? De estar distante do Pai. Estão comigo? Mas eu falei assim: Jesus, o Senhor me deu só texto 20, eu queria 20 e 20. Põe na tela João 20. Aí se você não dá glória, eu jogo o microfone na tua cabeça. João 20, 22. Desculpe. Falei, me dá um completo para o ano inteiro, para todo mundo. Com isso, soprou sobre eles e disse: recebam, recebam, recebam. Ei, é ano de entrega, é ano de crescimento, é ano de Calvário, mas é ano da glória, da manifestação do poder do Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta: tem alguém batizado no fogo aqui? Tem alguém cheio do Espírito Santo aqui? Tem alguém cheio do Espírito Santo aqui? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Eu termino. Empresta a Bíblia. Eu falei: Deus, eu quero só mais um texto 22. Eu sou desse, sabe? Eu vou brincando, negociando com Deus. Me dá mais um texto. Deus falou: eu te dou. Apocalipse. Só que eu não vou dizer que é Deus não, mas veio no meu coração a vontade de ler o 23. Abra o Apocalipse 23 aí. Abra aí. Vai. Cadê o Apocalipse 23? Não tem, gente. Eu fiquei com essa cara também. Eu sabendo que não tinha, eu fui insistindo. Mas eu entendi o mistério. Eu falei: por quê? Deus disse: vocês estão aqui? Tem coisas que só vão ser para 22. Deixa eu tentar explicar. Ei, tem coisas que a gente vai viver esse ano. Se alguém quiser, conta o ano que vem. O que é isso, pastor? O ano da exclusividade. O ano da exclusividade. O ano da exclusividade. Põe Apocalipse 22 aí. O último texto, o último versículo. Obrigado. Vocês estão aqui? Apocalipse 22, último versículo. Ora em línguas. Olha para o irmão, diga: é hoje. A graça do Senhor Jesus sejam com. Pastor, eu estou aqui em casa online, que eu estou com medo da variante. Nem estou indo na igreja de novo. Meu amigo, não tenho medo de variante. Não tenho medo de Brasília, de Fusca, nem de Gol. O fim não vai acabar com pandemia, vai ser fim para o mundo, mas para nós é a graça do Senhor. A graça do Senhor, a graça do Senhor. Pastor, estou preocupado com a perseguição. Você por quê? Final para o mundo, para nós é só início. Com o quê? Com a graça do Senhor. Estou preocupado com a ideologia de gênero. Por quê? Nós somos os únicos que sabemos como termina o desfecho da história. E ratificando, termina para quem está lá fora. O mundo escreve um livro, faz uma novela com final feliz. Nós vamos ter uma eternidade. Faz assim com as suas mãos. Eu vim pregar para um povo de promessa. Sabe que hora eu saí da minha casa? 1 da manhã.
orando em línguas. Eu sou do interior, gente, eu viajo para viajar. E Deus disse hoje: eu estou declarando para os meus filhos que tudo o que eu disse está de pé. Está de pé. Olha para mim aqui. Qual é o dia da mentira? Qual é o dia da mentira? Não estou ouvindo? 31 de dezembro. Que você vai para o culto da virada de ano e fala: Deus perdoa, ano que vem eu vou emagrecer, Senhor. Aí chega janeiro, você compra a toalhinha, compra um tênis, posta projeto show barriga. Irmão, chega janeiro, você fala: agora eu estou no devocional, vou ler a Bíblia toda. Chega no janeiro, você fala: esse ano eu jejuo, esse ano eu volto para as vigílias. E gente, que o segundo mês ainda nem terminou, ele já está cansado. Mas Deus e as promessas, Deus está dizendo: continua de pé. Esse ano, quando eu pregava na República Dominicana, 35 mil jovens, estava sentado o presidente da república, primeiro-ministro, senadores, deputados. Eu me lembrei das vigílias que eu subia lá para o Morro do Escorpião, e eu chorando, sem ter o que comer em casa, pastora, com vergonha da minha esposa. Deus tomava um vaso, sabe aqueles vasos da vigília? Está por aqui as irmãs hoje. Elas vieram, só soltaram o coque para ninguém identificar. E dizia: filho meu, eu vou te levantar nas nações. Quantas vezes eu na igrejinha, com as cadeiras branquinhas, sem ninguém, Deus tomava um filho e dizia: tu vai ser pastor de multidão. Olha para mim, Deus se apresenta para Abraão e fala que ele vai ser pai de... Imagina alguém perguntando: e aí, Abraão, qual a palavra que você tem? Palavra que eu vou ser pai de multidões. Alguém lá: pai? Sua mulher não é estéril? Vocês não estão velhos? Aí um dia Deus disse assim: Abraão, como? Abraão, como Deus disse? Tu vai se chamar Abraão. Sai para fora e conta as estrelas, se é que você pode. Deus olha para a esposa e diz: Sarai, como? Tu vai ser Sara. Deus olha para o netinho dele e fala: a partir de hoje não é mais Jacó, é Israel. Como assim, pastor? Escute isso: na estação da promessa, Deus acrescenta, Deus tira e Deus muda. Eu vou repetir: Abraão, Abraão, Sarai, Sara, Jacó, Israel. Na estação da promessa Deus acrescenta, na estação da promessa Deus tira, na estação da promessa Deus muda. Mas olha para mim, Ele faz porque Ele é, Ele faz porque Ele é. Aí um dia eu pregando em Petrópolis, o irmão falou: pastor, qual é a minha posição na promessa, pastor? Será que eu sou Sarai? Porque Deus só tira. Eu falei: glória a Deus, porque Deus tirou o I, sim ou não? De ingratidão, de inimizade, de idolatria. Pensa em tanta coisa ruim com o I, a gente fica a noite inteira, sim ou não? Mas quando estava preparado, Deus deu um filho chamado I. Chegou um tempo que eu não aguentava mais ler aquele texto: ao que tem lhe será dado, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Amor, o que foi? Acabou o gás. Eu tinha uma botija que era crente, ela vivia prostrada, eu orava por ela, o fogo estava amarelo, ficava azul de novo. Amor, não tem gasolina. Amor, é Natal, as crianças não têm nada. E eu chorava, mas o Senhor disse para mim: ei, enxuga as tuas lágrimas, eu sou o teu Deus. Eu estou pregando para alguém de promessas poderosas, que entrou aqui nessa conferência dizendo: ou o Senhor fala comigo, eu não suporto mais. Se você é um homem ou mulher de promessa, e você sabe que esse é o teu ano. Aí lá em Minas Gerais, eu sou pastor de jovem, né? Como é que os caras chamam os malucos? Rapaz, tu virou 22. Aí outro dia eu estou na igreja e falei: esse é o ano dos 22.
Alguém quer isso, pastor? Eu falei, é um dos doidos. Porque tem coisas que só não aconteceu na tua vida que você está normal demais.